Então vamos começar, gente? Então olha só, essa aula nós vamos falar de malposicionamentos palpebrais, que é o entrópio e ectrópio, tá? Agora não tá passando. Ah, não, foi. Então olha só, é importante saber que toda vez que a gente tem um processo de envelhecimento palpebral, a gente vai ter mais ou menos a mesma fisiopatologia para causar entrópio ou para causar o ectrópio. Quando a gente fala na classificação de entrópio e ectrópio involucional, ou seja, devido à idade, a fisiopatologia é parecida, apesar de um significar a inversão da margem e o outro a eversão da margem, a fisiopatologia é mais ou menos a mesma para as duas patologias. Então, o que acontece com o tempo? Fraqueza dos retratores. O que são os retratores? Os retratores são estruturas que puxam a pálpebra inferior para baixo. Então, por exemplo, quando a gente vai ler um livro e a gente faz um movimento de infraversão, esse movimento de infraversão também é acompanhado de uma leve descida da pálpebra. Quem faz isso são os retratores da pálpebra inferior. Como é que eu sei que esses retratores eles estão desinseridos? Porque eu sei que quando o paciente olha para baixo, eu vou ter uma excursão da pálpebra de 3 a 4 milímetros na infraversão. E quando há uma diminuição dessa excursão, eu posso falar que já tem uma fraqueza de retratores nesse paciente, tá? Uma outra coisa que pode acontecer é um enfraquecimento desse músculo orbicular. Com o tempo, ele vai perdendo a força e as fibras vão ficando mais elásticas. Então, vai tendo uma flacidez horizontal na pálpebra às custas desse alongamento do orbicular. Pode acontecer também uma dissociação de lamelas. Pode ser às custas não só da flacidez do orbicular, como também do alongamento horizontal do tarso. O tarso, apesar de ser uma estrutura cartilaginosa, né, ele é preso ali no cantão tendal medial por prolongamentos ali de septo que com o tempo vão ficando mais frouxos. Então, por que a gente pode ter essas alterações? Como é que a gente pode ter essas alterações senis causando ectrópio ou entrópio? Eu vou falar para vocês por que aqui no Ocidente é muito mais comum o ectrópio do que o entrópio. Por que o entrópio é mais comum em pacientes asiáticos? Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente para vocês. Então, nós vamos entrar primeiro no entrópio. Isso aqui é a classificação dos tipos de entrópio. É muito importante vocês terem essa sistemática na cabeça de vocês quando for passar pela plástica, porque a gente, antes de falar, é muito comum o paciente falar assim, esse paciente tem um entrópio. Tá, mas que entrópio que é? Um entrópio cicatricial, é um entrópio involucional? Então é importante vocês saberem avaliar isso, para a gente conseguir traçar qual que vai ser a nossa conduta, tanto cirúrgica quanto clínica, em relação àquele paciente. Então, vamos falar um pouquinho do entrópio congênito. O entrópio congênito, gente, ele é raro e ele tem um tratamento expectante até os 18 meses de vida. Então, é aquela criança que nasce realmente com a pálpebra toda invertida. É diferente do epibléfaro. O epibléfaro é quando você tem o terço medial da pálpebra só um pouco invertido e que geralmente também resolve espontâneo. Nós estamos com o caso de um menininho no departamento que ele tem um entrópio de toda a margem, tem 5 meses e eu até tentei tratar com toxina botulínica, apesar de ser um tratamento off-label, não adiantou, nós vamos ter que fazer a cirurgia. Como é que é a cirurgia do entrópio congênito? Deixa eu desenhar aqui para ver se vocês conseguem entender. Então, a gente tem aqui a pálpebra, aqui a gente tem o tarso, aqui a gente tem o orbicular e a pele, né? Deu para entender o desenho? Aqui é o globo ocular, ó, tá? Então, o que acontece no entrópio? A gente faz uma incisão aqui, se a gente for ver de frente, aqui, seria isso aqui, ó. A gente faz uma incisão em cunha, tirando pele e orbicular. E na hora de fazer a sutura, a gente vem com a sutura e pega pele, retrator, pele e noda. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui, pele e músculo, e na hora de suturar eu venho pele, pego o retrator e nodo. Com isso eu faço a eversão da pálpebra, tá? Então, esse é o tratamento para o entrópio congênito. Se não melhorar com o tempo, porque às vezes melhora espontaneamente. Só que você tem que ver se está tendo ou não dano corneano. Porque às vezes o paciente, como o cílio vai tocar na córnea pela sua convexidade, nem sempre você tem sofrimento corneano. Esse menino, por exemplo, a córnea dele está corando com flúor, por isso que eu resolvi abordar, tá? A gente está para fazer a cirurgia dele.
O entrópio adquirido, ele pode ser involucional ou cicatricial. Então, involucional, ele significa que aquele entrópio por alterações senis mesmo da pálpebra. Ele pode ser espástico, que são contrações involuntárias do músculo orbicular, que faz com que esse músculo ele engruvinhe ali, o pré-septal engruvinhe sobre o pré-tarsal e cause o entrópio. Geralmente é causado por irritações oculares. Então, é aquele paciente que muitas vezes tem, às vezes, ou um blefaroespasmo, ou tem, por exemplo, um problema corneano que gera muita fotofobia, então de tanto apertar aquela pálpebra vai invaginando, né? A margem vai entrando para dentro. O tratamento do entrópio espástico, ele é com toxina botulínica. A gente geralmente faz 2 pontinhos, um aqui e um aqui. Geralmente 1 unidade de botox, tá? Então, é esse o tratamento do espástico. A gente tem também o senil, que é o que eu mais vou falar, porque é o mais comum. Eu vou falar agora nos próximos slides. E o que seria um entrópio cicatricial? É aquele causado por alterações, por doenças mucocinequiantes, ou seja, pênfigo, Stevens-Johnson, qualquer doença autoimune que faz cicatrizes ali na conjuntiva, faz um encurtamento da lamela posterior e faz essa pálpebra virar para dentro. E aí o tratamento desse tipo de entrópio é completamente diferente desse e desse, por isso que é importante a gente saber essa classificação. Então vamos passar. Então olha só, vamos falar do entrópio senil, que é o mais comum, né? Então, também, eu gosto muito de normograma, porque eu acho que na hora que você está avaliando o paciente, ele norteia bem, assim, o caminho a seguir. Então, olha só, tempo desejado da cura. É temporário? Porque pode acontecer de vocês pegarem uma senhora de 105 anos, que toma AS, Marievan, infartou não sei quantas vezes, e ela tem o risco cirúrgico casa 3, você não vai poder entrar com essa paciente no bloco. Então, acontece muito isso. Aí, o que acontece? Se a gente quiser um tratamento temporário, a gente pode fazer a toxina botulínica ou colocar fitas, um micropore, fazendo com que a gente grude o micropore perto da margem, estire esse micropore e grude ele na bochecha de forma a everter essa pálpebra, como uma medida temporária, né? Por exemplo, para melhorar o risco cirúrgico da paciente, etc. Então, a gente pode fazer isso como uma medida temporária. Se você quiser um tempo um pouquinho mais duradouro, você pode fazer as suturas eversoras. As suturas eversoras, você sempre vai fazer um ângulo de tal forma que onde você entra com a sutura vai ser um local mais alto onde você passa a sutura no tarso, que quando você fecha a sutura, essa sutura vai bascular e a gente vai conseguir everter essa pálpebra. E a longo prazo, a gente tem que pensar, tem um excesso de flacidez horizontal? Ah, tem. Não tem. Aí, dependendo do quadro, né, com ou sem flacidez, a gente pode fazer técnicas diferentes. Então, tem a Wise, a Quickert e tem também o Jones. Eu não vou ficar entrando muito nessas técnicas, porque eu vou mostrar para vocês uma técnica muito mais simples que eu faço, que resolve, assim, fala a verdade, já resolveu 100% dos meus casos. Eu nunca tive problema com essa técnica. E é muito mais simples, porque nessas técnicas de Wise, Quickert, de Jones, é importante vocês saberem para a prova do CBO. Mas são técnicas complexas, são tecnicamente difíceis e aborda pele, músculo e retrator, mas assim, envolve assim, uma técnica muito mais complexa. Eu vou mostrar para vocês uma muito mais simples que resolve super bem. Antes de entrar na técnica, só uma curiosidade, esse artigo aqui, ele fala por que é muito mais comum o entrópio em asiático do que em não asiático. Vocês já notaram no ambulatório que a frequência de ectrópio é muito mais comum que entrópio? Então, aqui no Brasil, a gente tem é muito mais comum ectrópio do que entrópio. Então, esse artigo é legal porque eles pegaram ressonâncias magnéticas de pacientes asiáticos e viram que como eles têm a pálpebra mais cheinha, eles têm uma tendência de um prolapso dessa gordura orbitária mais cedo, aqui, assim, projetando essa gordura anteriormente. Com isso, você tem um acavalgamento do músculo orbicular pré-septal sobre o pré-tarsal e a inversão dessa margem para dentro, ou seja, causando um entrópio. Então, por isso que o entrópio é mais comum em asiáticos, por conta desse prolapso de gordura. Eles mostraram isso por ressonância magnética. Então, super legal esse artigo. Então, olha que legal.
Essa técnica eu aprendi com um senhorzinho que chamava Dr. Tarcísio de Castro, que eu tenho um grande carinho por ele. Ele faleceu, era muito amigo do meu avô, e ele fazia essa técnica no centro oftalmológico e foi passando pelas gerações. E ninguém nunca soube se foi ele que inventou, se isso já tinha sido descrito. E acabou que eu achei a descrição dessa técnica em 1930, mas que era para resolver entrópio espástico, mas que a gente usa para entrópio involucional e dá super certo. Então, como é que é isso? A gente faz no entrópio senil um encurtamento do orbicular pré-septal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, descolar essa pele aqui da margem, rebatir a pele, vou fazer uma incisão na margem inferior do orbicular pré-tarsal e vou fazer uma outra incisão aqui, fazendo uma faixa do orbicular pré-septal. Eu vou mostrar o vídeo. Depois eu faço 2 incisões verticais e reforço esse músculo. Na cirurgia de estrabismo, quando você quer reforçar um músculo, você não encurta ele? É o mesmo princípio aqui que a gente vai usar para o orbicular pré-septal. Então é como se eu estivesse fazendo um cinturão, como se eu estivesse apertando esse músculo para evitar o acavalgamento dele sobre o pré-tarsal e ao mesmo tempo eu estou reforçando a flacidez horizontal desse paciente. Tá? Então vamos ver aqui. Então essa técnica foi descrita em 1930, 38 para ser mais específica, e era para resolver entrópio espástico, só que a gente usa para o entrópio involucional até hoje com assim, resultados muito legais. Então vou mostrar para vocês o vídeo aqui para vocês verem. Esse paciente é um paciente até aqui da fundação, ele tinha entrópio bilateral, ele tinha um componente espástico também, mas o entrópio dele era senil, assim, senil e espástico. Então vamos ver como é que vai ser a cirurgia. Então aqui eu estou fazendo a incisão subciliar. Aqui eu estou descolando a pele, expondo todo o leito do meu orbicular, Estou descolando a pele, Estou rebatendo a pele lá para baixo e meu orbicular tá todo ficando aqui, Tá dando para vocês verem direito? Aqui tá tão ruim. Aí aqui eu tô confeccionando a faixa do orbicular. Então, fiz uma incisão. Aqui, eu tô descolando essa faixa com a tesourinha, tá formando uma faixa. Isso é orbicular pré-septal, não é o pré-tarsal, tá? Então, eu tô descolando essa faixa. Ó, meu pré-tarsal todo inteirinho lá. Agora, eu tô acabando de cortar para esse orbicular ele ficar todo solto do septo, tanto no sentido medial quanto lateral, Tô formando a faixinha mesmo dele ali, formei a faixinha dele, Agora, eu tô simulando o tanto que eu vou ter que apertar esse músculo para eu conseguir esse cinturão bem firme. Então, eu pego 2 pinças e faço um movimento de aproximação da faixa para ver o tanto que eu vou cortar. Ali eu já tô cortando duas partes ali do músculo. Então, eu tô encurtando ele, vou suturar essas 2 extremidades ali, mostrando o fragmento que eu tirei do músculo. Estou mostrando as 2 extremidades soltas ali, que é onde eu vou fazer a minha sutura. Essas suturas eu faço invertida para o ponto, que como a pele vai entrar ali por cima, para a ponta do ponto não ficar roçando ali na pele e poder induzir qualquer reação ali inflamatória. Então, estou fazendo a sutura invertida. E aqui, eu passo músculo e vou às cegas lá no fundo para pegar um pouquinho do retrator. Porque pegando o retrator, eu evito dessa faixa muscular que vai ficar tensa e para cima. Porque não adianta só prender, ela tem que prender e ficar ali. Então, eu plico o retrator e nodo. Aqui é o aspecto final, mostrando que ficou bem firme a faixinha, volto com essa pele. Você pede o paciente apertar bem os olhos, porque às vezes fica bom, mas na hora que o paciente aperta o olho, ela inverte ainda. Então, peço o paciente abrir o olho, vi que a margem estava bem posicionada, e esse é o pós-operatório imediato. Vou mostrar para vocês os resultados. Eu podia ter colocado o pós-operatório tarde desse paciente, mas vou mostrar para vocês alguns pacientes que foram feitas essa técnica, o pré e pós. Peraí, deixa eu passar aqui. Então, os pacientes estão mais no final da aula, vou mostrar para vocês. Então, como é que essa técnica, por que essa técnica é legal? Porque ela atua sobre 3 vetores. O vertical, que atua no deslizamento do orbicular pré-septal sobre o pré-tarsal, que eu criei um cinturão ali. O horizontal, porque atua de certa forma na flacidez
encurtando o músculo orbicular preceptal, e diagonal, ou seja, em profundidade, porque eu colocando esse cinturão ali, eu evito também a protusão das bolsas de gordura que a gente viu lá naquele artigo dos asiáticos, que também fazem parte da fisiopatologia do entrópio, né? Então, eu estou atuando nessas 3 direções. Então, o resultado cirúrgico, essa é uma paciente que tinha um entrópio aqui da pálpebra esquerda, né? Foi feita essa técnica, mostrando o antes, ela piscando. Às vezes o paciente fala que a pálpebra vira para dentro, e aí o pós, ó, mostrando o bom posicionamento da pálpebra. Isso aqui foi com 1 mês. Então, assim, tá bem bacana. Aí, ó, com 1 mês. Ah, desculpa, aquele era pós-operatório imediato. Aqui que é 1 mês. Olha lá como é que a margem não inverte, tá vendo? Por que a gente deixa o paciente apertar o olho? Gente, porque às vezes o paciente fala assim, minha pálpebra vira para dentro, aí você vai olhar, tá tudo bem. Você fala assim, mas a pálpebra tá bem posicionada. Geralmente, quando é assim, você pede para o paciente apertar bem forte o olho, que às vezes só vira na hora que ele faz esse fechamento forçado dos olhos, tá? Então, vamos ver aqui outro exemplo, que é outro paciente pré-operatório, mostrando o entrópio também na pálpebra inferior esquerda. Ele apertando bem os olhos. Você vê que aqui é o pós-operatório imediato, mostrando a posição da pálpebra, né? Que a gente já conseguiu a eversão. Ele apertando bem o olho para ver se ela ia virar para dentro. E o 6º mês de pós-operatório. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Repare que aqui, se você for comparar os 2 lados, ficou com um pouquinho de escleroshow, vocês separaram isso? Às vezes, nessa técnica, é interessante associar uma cantopexia, um ponto aqui lateral para evitar essa retração. Porque essa técnica é excelente, mas quando o paciente tem uma flacidez muito grande, é importante, além de fazer a faixa do orbicular preceptal, fazer uma cantopexia. Eu vou mostrar para vocês o que é a cantopexia no final da aula, para vocês entenderem. Então, peraí, agora vamos passar para o outro slide. Então, olha só, por que eu gosto dessa técnica? Porque é um procedimento fácil, minimamente invasivo, ou seja, você só descola praticamente pele, mexe no músculo, não tem que ficar expondo o retrator, você vai pegar ele às cegas ali. Tempo operatório curto, é muito rápida, uma taxa de recorrência pequena. Na verdade, eu nunca tive entrópio, assim, recidiva de entrópio. Eu já tive um caso de ectrópio, que foi porque eu não fiz apexia, e era uma flacidez muito grande. E um resultado estético favorável. Então, agora vamos entrar no ectrópio, tá? De novo, eu vou mostrar um normograma que eu acho que ajuda muito no raciocínio. Então, olha só, a gente sempre tem que pensar o seguinte. Primeiro, tem um encurtamento de lamela anterior. O que é encurtamento de lamela anterior, gente? É quando, às vezes, o ectrópio ele é causado por uma contração da pele, ou por uma pele actínica, ou por um tumor que está pesando aqui. Então, isso que vai me por qual caminho seguir. Não, tem um encurtamento da pele sim. Então é um ectrópio cicatricial, ou seja, às custas de uma cicatriz aqui na lamela anterior. É um defeito localizado, ou seja, é uma cicatriz, por exemplo, um acidente que o paciente teve uma cicatriz por um acidente automobilístico, uma cicatriz assim. Tá, então é por uma cicatriz. Aí a gente tem que fazer a zetaplastia, a gente tem que trabalhar em cima dessa cicatriz, soltando essa cicatriz. Você sabe o que é zetaplastia? Você lembra da técnica cirúrgica? Por exemplo, você tem um ectrópio assim, ó, por conta de uma cicatriz aqui. Vamos colocar a cicatriz reta para me facilitar a vida. Então, o que é a zetaplastia? Peraí, rapidinho, deixa eu só caprichar aqui, né? Pronto. Então, o que é a zetaplastia? Você abre a pele no mesmo local da cicatriz e a gente vai fazer 2 alças de Z, tá? Com mais ou menos um ângulo de 60 graus um do outro. E aí eu vou pegar essas 2 pontas aqui, ó, e vou trocar elas de lugar. Se a gente fizer na folha de papel, eu consigo explicar melhor do que no quadro, porque às vezes vendo assim, vai assim, não tô entendendo. Mas a gente pega essas 2 pontas, recorta isso tudo, descola aqui e vira essa cicatriz. E com isso eu consigo mudar a linha de tração da minha cicatriz. Isso que é a zetaplastia. Não tem defeito localizado, ou seja, vamos supor um paciente com pele actínica, um paciente da roça, que tomou muito sol na vida, aquela pele dura, toda actínica. Então, a gente tem que fazer um enxerto de pele, porque, na verdade, a contração da pele é por conta da qualidade da pele do paciente, não é por um defeito localizado, tá?
Ah, tá, não tem curtação da lamela anterior. O fechamento palpebral é normal, ou seja, o paciente fecha o olho normal? Fecha o olho normal. A gente pode ter um ectrópio involucional, ou seja, pela idade, pela flacidez ali da pálpebra inferior. Não, o fechamento não é normal, pode ser um ectrópio paralítico. Quando a gente tem uma paralisia hemifacial, muitas vezes a gente tem um ectrópio às custas da flacidez do orbicular ali, porque o orbicular ele não é responsável pelo fechamento dos olhos. Então, quando a gente tem uma paralisia facial, esse orbicular ele fica comprometido, então o paciente fica com lagoftalmo paralítico, ou seja, ele não consegue fechar completamente os olhos e a pálpebra pode ficar um pouquinho baixa por conta dessa fraqueza do orbicular, tá? A técnica mais comum para corrigir o ectrópio involucional é o tarsal strip, que muitos de vocês já devem ter visto lá a gente fazendo no bloco cirúrgico. Como é que é? A gente faz uma cantotomia, ou seja, abre o canto lateral do paciente, depois a gente faz uma separação de lamelas só no canto externo da margem palpebral, ou seja, eu vou separar pele e músculo de tarso e conjuntiva. Nesse pedaço aqui que ficou meu tarso e minha conjuntiva, eu tenho que escarificar as glândulas de Meibômios do tarso e tenho que escarificar a conjuntiva. Por quê? Porque senão eu posso ter cistos de inclusão no local onde eu vou colocar a minha faixa tarsal lá no rebordo orbitário. Então a gente faz essa escarificação tanto das glândulas de Meibômios quanto da conjuntiva para tirar o epitélio da conjuntiva, para evitar esse cisto de inclusão. Então, ok, confeccionei a minha faixa tarsal aqui, né? Aqui tem tarso e a conjuntiva escarificada. Vou tirar esse excesso de pele de músculo, que aqui que ele está sugerindo isso, e vou inserir essa faixa tarsal lá no meu rebordo orbitário lateral. Às vezes a gente tem que encurtar esse tarso, tem que cortar esse tarso. Ou às vezes a gente só vem com a sutura um pouco mais próxima aqui e prende. Dessa forma a gente consegue encurtar essa pálpebra no sentido horizontal. Com essa técnica a gente resolve a maioria dos ectrópios senis. É uma técnica super consagrada e o pessoal tenta fazer variações, mas realmente ela é imbatível, ela é uma técnica muito boa. Tem também uma outra forma de fazer um encurtamento horizontal da pálpebra, que é o bique. Eu particularmente não gosto, porque eu acho o tarsal mais anatômico. E o bique eu só sugiro fazer quando, por exemplo, o paciente, além de ter uma flacidez, tem uma lesão que você quer biopsiar. Aí você aproveita e já tira, já faz o bique, já tira a lesão e já faz o encurtamento horizontal da pálpebra. Uma coisa interessante dessa fotografia é o seguinte: alguém trabalha em serviço de urgência? Aqui vocês não fazem trauma aqui não, né? De cirurgia, não? Se por acaso um dia na vida vocês forem trabalhar no João ou serviço de trauma oftalmológico, é importante saber o seguinte: na pálpebra nunca a gente faça a sutura direta, pele com pele, a gente tem que fazer a sutura por camadas. Então, quando você gera um defeito ou o paciente chega com um defeito de espessura total da pálpebra, por exemplo, mordida de cachorro, defeito de espessura total, a gente tem que fazer a sutura por camadas. Então, primeiro a gente sutura tarso, com fio de Vicryl, faz uma sutura em U, depois a gente sutura o orbicular, depois a pele e sempre a gente tem que passar um seda aqui na margem, que é a primeira coisa que a gente faz para ver se essa margem ela vai ficar alinhada, para ela não ficar nem assim, nem assim. Então a gente sempre passa um fio seda e esse fio seda ele fica longo, porque como ele vai ficar bem na margem, a gente deixa ele longo, joga para baixo e na hora de fazer a sutura de pele, eu prendo esse fio aqui para baixo, tá? E tiro esses pontos com 15 dias geralmente, principalmente o da margem. Deu para entender? Então sempre quando for suturar a pele, pálpebra, tem que ser em camadas, para você reconstruir todas as camadas. E quando o paciente tem uma flacidez de ligamento cantal medial, isso é importante. Toda vez que a gente tem um paciente com ectrópio, a gente tem que fazer um teste para ver se o canto dele também é flácido. Como é que a gente faz esse teste? O paciente olhando para frente, sempre tem que olhar para frente, você faz um movimento aqui horizontal no sentido do canto da pálpebra desse paciente e ver se o ponto lacrimal ultrapassa o limbo. Se ele ultrapassar o limbo, ele tem uma flacidez de canto medial, então isso também tem que ser corrigido, porque se a gente faz o tarsal strip sem corrigir esse canto, o ponto lacrimal vai lá para o meio da pálpebra, entendeu? Então é importante a gente ver se esse paciente ele tem uma flacidez de canto medial, então dessa forma que a gente faz.
Uma outra coisa, às vezes o ectrópio é de toda a margem e o ponto lacrimal, mesmo a gente simulando fazer um tarsal strip, o ponto lacrimal está tão ceratinizado, porque ficou tanto tempo em ectrópio, que ele não volta para o lugar. Então é necessário fazer uma incisão, gente, isso aqui você cobra tanto, chama Diamond Excision ou Pork-Soff. Você faz um losango, aqui tá o pontinho lacrimal. Então você verte a pálpebra desse paciente, faz um losango, sendo que o ápice do losango vai ficar pertinho aqui do ponto. E sutura isso com isso. Dessa forma, o que eu faço? Eu faço a inversão desse ponto lacrimal. Deu para entender? Então, Diamond Excision ou Pork-Soff. Já caiu muito na prova de CBO. E o ectrópio, então aqui a gente tem exemplos de ectrópio cicatricial, né? Esse paciente, olha a pele, como é que é toda actínica, né? Tem muito dano solar, então isso aqui é um ectrópio cicatricial. Adianta eu fazer só um tarsal strip nele? Não adianta. Porque se eu pego essa pálpebra, tento reposicionar aqui, a pele não vai. Às vezes a gente faz isso no paciente para simular um tarsal, a asa do nariz vem para cima de tão pouco elástico que é a pele desses pacientes. Então, eu tenho que associar o tarsal strip um enxerto de pele. Eu tenho que fazer um alongamento da minha lamela anterior, porque houve um encurtamento da lamela anterior por causa dessa elastose actínica que aconteceu na pele. E eu vou fazer, muitas vezes a gente roda da pálpebra superior pele para inferior. Então, faz um alongamento da lamela anterior além de fazer o tarsal. Esse é o caso de ectrópio também cicatricial. Esse aqui foi o caso de piodema, né? Um paciente que infectou. E um caso drástico, né, que também vai ser necessário enxerto de pele. Não tem jeito de você resolver isso só com tarsal strip. Então é só para a gente saber a importância de classificar o ectrópio antes de pensar na conduta cirúrgica. Então isso aqui seria um enxerto de pele. A gente pega a pálpebra superior, a pele da pálpebra superior e roda e além disso associa o tarsal strip. Agora, olha só, eu queria, para finalizar, mostrar para vocês o seguinte. Muitas vezes, a gente não precisa de ficar preso só a uma técnica, a gente pode fazer uma combinação de técnicas. Por exemplo, às vezes o paciente tem um ectrópio leve e eu não quero fazer um tarsal strip, eu acho que uma cantopexia vai resolver. O que é a cantopexia? É uma sutura que a gente pode fazer de reforço no canto, sem ter que fazer uma cantotomia, sem ter que abrir o ângulo, soltar essa pálpebra toda, nos casos mais moderados. Então, eu trouxe um vídeo aqui para vocês verem o que é uma cantopexia. Então, olha só. Ai, meu Deus, tá com som? Tira o som, Fernanda, se aparecer minha voz. Aqui, ó. Aí vai entrar aqui a agulha. Eu vou sair com essa minha agulha aqui debaixo do orbicular pré-tarsal. Pego o orbicular. Aqui, na verdade, 4 pálpebras. Não é para corrigir ectrópio, mas só uma cantopexia. Passando aqui a agulha pelo canto entre o orbicular pré-tarsal e o tarso. Saindo lá em cima, ou seja, eu só apliquei esse ângulo. Eu não tive que abrir esse ângulo todo. E aqui passando pelo rebordo, ó. E eu vou prender esse ponto lá em cima, vou nodar, e com isso eu tenho não, eu não vou falar que é um encurtamento, mas eu tenho, eu prendo esse meu canto de forma a pálpebra ficar mais fixa, mais firme, tá? Então, nem sempre, nos ectrópios mais leves, você tem que fazer uma técnica de tarsal, você às vezes pode fazer uma pexia, nos casos mais leves, né? Ou você pode associar uma cantopexia a uma sutura inversora, por exemplo. Então, a gente pode fazer uma combinação de técnicas também. Mas é só para abrir a cabeça de vocês para ver, né, os tipos de entrópio, de ectrópio e as modalidades cirúrgicas para cada um, tá? Ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então tá. Então é isso, gente. Acabou. E aí, na próxima... Obrigada.